Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área, e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 12 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2022. Aquela questão que falava a respeito da síntese da amônia pelo processo Haber-Bosch, processo mundialmente famoso, não é? Tanto quanto você, quando você se inscreve nesse canal, você fica famosíssimo, hein? Tá lá já nos calçadas de Hollywood. Nossa senhora! E vou te falar, já curte esse vídeo porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui e com certeza vão fazer você passar no vestibular, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O desenvolvimento do método catalítico para a produção de amônia a partir da combinação do gás hidrogênio com o nitrogênio foi um marco importante do ponto de vista científico, técnico e social, tendo sido realizado e desenvolvido pelos alemães Fritz Haber e Carl Bosch, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Esse processo, que é exotérmico, detalhe, libera calor, e pode ser descrito pela equação química abaixo, ficou conhecido como método Haber-Bosch. E ele fala N2 mais 3H2 forma a amônia. Daí ele coloca assim, ó, considerando que essa reação ocorre em um frasco fechado de 3 litros de capacidade. Atenção, esse é o volume, tá? A uma temperatura de 400 graus, o processo atinge o equilíbrio com as seguintes quantidades aqui, né? 0,0420 mol de N2, 0,516 mol de H2, detalhe só esse pluralzinho que não existe, né? Enfim, é mol, tá? 0,0357 mol de NH3. A partir desses dados, assinale o que for correto. Então agora a gente vai analisar item por item para ver como que ficou essa questão. Item 1. No equilíbrio, a soma das concentrações de N2 e H2 deve ser igual à concentração de NH3. Claro que não, criatura. Ninguém tem que ter concentração igual, tá? Qual é a condição de existência do equilíbrio químico? A única condição de existência é a seguinte. No caso da reação, né? Vamos por aqui. N2 mais 3H2 mais 3H2 em equilíbrio com as duas amônias. Qual é a única condição que existe no equilíbrio? Vou falar para você. Primeira, a reação direta tem uma velocidade, que eu vou chamar de VD. A reação inversa tem uma velocidade VI. A condição é que no equilíbrio as velocidades sejam iguais. VD tem que ser igual a VI. Rui, mas em termos de concentração? A única condição é, uma vez que a reação chegou no equilíbrio, as concentrações não podem mais variar. Não interessa o valor de cada uma delas. O importante é que a concentração de N2 fique constante, de H2 fique constante e de amônia também fique constante. Portanto, falar que esse daqui tem que ser igual à soma dos dois está completamente errado. Completamente errado. A única coisa que tem que ser igual é a velocidade. Vamos ao próximo item? Item 2. O valor da constante de equilíbrio nas condições descritas acima é aproximadamente 1,99. Bom, primeiro, como é que a gente calcula a constante de equilíbrio? Eu vou te falar, é produto sobre reagente, não é? É a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. No caso, ficaria assim, ó, a constante Kc, ou Ke, como ele colocou, é a concentração da amônia elevada ao quadrado, lembra que o coeficiente estequiométrico vira expoente, sobre a concentração de N2 elevado a 1, vezes a concentração de H2 elevada ao cubo. É assim que ficou, ok? Agora, não se esqueça que esse colchete é o símbolo para concentração molar, não é? É a concentração que é dada em mol por litro. E por que eu estou falando isso para você? Cuidado, porque ele me deu que quando o sistema atingiu o equilíbrio, ele falou das quantidades em mol. Ele falou quantos mols tinha de nitrogênio, quantos mols tinha de hidrogênio e quantos tinha de amônia, mas ele não falou a concentração. Ué, Rui, mas como é que eu calculo a concentração? Dividindo o número de mol pelo volume. Então, cada um desses valores que ele me deu, eu vou ter que dividir por 3 litros para poder fazer essa conta. E aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Fugiu muito o padrão essa questão. Fugiu do padrão porque se você pegar as questões anteriores dessa prova, ele não trabalhava com números ruins. Todas questões muito inteligentes, não é? Essa não, essa trabalha com números péssimos. E ó, já vou adiantar, essa conta aqui ó, vai dar 1,99, mas eu fiz isso daqui com uso de calculadora e com uso de muita calculadora para chegar nesse resultado, tá? Como é que a gente chegaria nesse valor? Vou mostrar para você, seguindo a fórmula, não é? Kc é produto sobre reagente. Então vamos lá, ó, o que nós temos aqui? Vamos ver. Concentração da amônia. Número de mol de amônia é 0,0357. Lembra que é a concentração da amônia ao quadrado. Então seria assim, ó, vamos pegar aqui. Como é que seria isso? Seria 0,0357
0,357, ok? Mol, dividido pelo volume do sistema, que é quanto? 3 litros. Isso tudo daqui vai ser elevado a quanto? Ao quadrado, não é? Sobre, vou fazer o mesmo nos reagentes. Nitrogênio é elevado à primeira, não é? Quanto que é o número de mol de N2? 0,0420. Dividido pelo volume também, que é 3, ok ou não? Vamos lá. Isso tudo elevado à primeira, vezes a concentração da último, que é o hidrogênio, que vai ser o quê? O número de mols dele, que é 0,516, dividido pelo volume do sistema, que é quanto? 3 litros. Só que lembra que isso tudo aqui está elevado ao cubo. O hidrogênio está elevado ao cubo. Então você teria que fazer essa conta enorme para poder chegar na resposta. E se você chegar, vai dar aproximadamente, ainda teve a audácia de falar aproximadamente 1,99, né? Podia ter falado então aproximadamente 2, não é? Não, ele colocou aproximadamente 1,99. Se você fizer essa continha usando calculadora, volto a dizer, usando calculadora, isso daqui você veria que é verdadeiro, ok? Mas assim, sinceramente, eu como aluno numa prova de vestibular, não faria nunca essa conta desse jeito. Não faria mesmo. Pularia esse item, né? Pularia aqui e não colocaria de jeito nenhum. Se no máximo se desse perto de 2 a minha conta, com muita aproximação, já aproximando esses valores aqui, até que eu poderia querer marcar, mas não vale o tempo que você perde. Não vale o tempo que você perde. Então a gente vai ver agora o próximo item, ok? Item 4. Diminuindo-se a quantidade de amônia no sistema, o equilíbrio desloca-se no sentido do produto. Vamos lembrar do princípio de Le Chatelier? Quando eu aumento a concentração de um componente, o equilíbrio vai para o lado oposto. Quando a gente reduz a concentração de um componente, o equilíbrio volta para o lado de quem você reduziu. Como assim, professor? Ele me disse que vai diminuir a quantidade de quem? De amônia. Se eu reduzo a quantidade de amônia, qual que é a resposta do sistema? Ela tenta repor a quantidade que você diminuiu. Ou, em outras palavras, o equilíbrio vai para o lado da amônia. Então, diminuindo essa quantidade de amônia do sistema, o equilíbrio desloca-se no sentido do produto. Com certeza sim. Ele vai para o sentido do produto para tentar repor aquilo que você tirou. Então, o item 4 está verdadeiro. Ok? Vamos ao próximo? Item 8. Apesar de a reação ter que ser realizada a altas temperaturas devido à sua elevada energia de ativação, o aumento da temperatura do sistema desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Bom, o que ele falou para mim no texto que eu poderia levar a essa conclusão? Atenção, ele falou assim, esse processo que é exotérmico, o que significa isso? A produção da amônia é exotérmica, tudo bem? A produção da amônia é exotérmica. Isso quer dizer que se a ida é exo, a volta será o quê? Endotérmica. Então, o que eu quero falar para você? Quando a gente vai lá e faz essa reação numa temperatura elevada, como ele disse, por conta da alta energia de ativação, o que vai acontecer? O aumento da temperatura sempre favorece o sentido endotérmico. Então, quando você aumenta a temperatura, eu vou deslocar para o lado endo. Qual que é o lado endo? É o lado esquerdo. Então, olha que coisa louca. Pensando em termos cinéticos, aumentar a temperatura, aumenta a velocidade. Isso daqui é completamente necessário nesse caso daqui. Agora, quando você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo o rendimento do processo. Então, essa reação aqui tem que ser feita em altas pressões e numa temperatura controlada, que não seja nem tão alta para não atrapalhar tanto o rendimento, porém nem tão baixa, porque senão a reação não ocorre, ou então ela vai acontecer numa velocidade muito lenta, ok? Então, esse item aqui está verdadeiro, tá? Essa questão está correta. Vamos ao próximo? Item 16. A constante de equilíbrio dessa reação pode ser representada por Ke igual à concentração da amônia ao quadrado sobre N2 vezes H2 ao cubo. Correto, não é? É produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. A amônia elevado ao quadrado, o hidrogênio ao cubo e o nitrogênio elevado à primeira. Perfeito, não é? Item 16 está correto. Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão trouxe como corretos os itens 2, 4, 8 e 16, exatamente como a gente previu nessa resolução, ok? Espero que você tenha gostado. Eu vou ser bem sincero, eu não gostei daquele item não. Aquele para calcular a constante de equilíbrio de aproximadamente 1,99 me deixou meio mal. Isso não tem a ver com você não, EPG. Eu acho que deve ter sido algum autor fora da casinha que não tinha tomado o Rivotril dele que fez isso daí. Porque, pelo amor de Deus, que aluno em sã consciência que tem tempo de fazer essa conta. Faz isso com a gente não. Continue sendo aquela prova maravilhosa, como em todas as outras questões que a gente fez anteriormente aqui, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo. E é claro, se não entendeu alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. E se inscreve, criatura! Se inscreve no nosso canal, porque conteúdos maravilhosos como esse são postados diariamente aqui pra você, ok? Espero você na próxima questão.